sem causa. Então aqui Kardec pega uma coisa muito interessante, que a pergunta traz uma informação já. Ele está mostrando todos os homens nascem com um sentimento intuitivo de que Deus existe. Pode perceber, se a gente pegar toda a história da humanidade, todos os povos, inclusive povos que não interagiram, que não se conheceram, já tinham uma ideia que existia algum Deus, alguma força superior. Todos, desde os mais primitivos. Por que essa pergunta é importante? Porque, como ele começou a falar que eu tenho que usar a razão para chegar na prova da existência de Deus, ali na questão 4, eu poderia pensar, o que muitos filósofos argumentaram, que crer em Deus é o resultado da educação da sociedade. Então, há muitas correntes filosóficas que dizem assim: você tem essa crença porque você está num meio que lhe ensinaram desde o berço a acreditar nisso. Por isso que você acredita. Se ninguém tivesse te ensinado isso, você nunca pensaria nisso. Agora, por que essas teorias elas caem por terra? Porque todos os povos, inclusive os primitivos, e povos que não interagiram entre si, todos eles tinham uma forma de cultuar um ser superior ou seres superiores. Mostrando que não é algo que foi ensinado, plantado na nossa cabeça. E aí os espíritos, Kardec quer saber exatamente isso. Aí eles mostram por que a gente tem esse sentimento mesmo sem nos ensinarem. Eles dizem, é uma consequência do princípio de que não é efeito sem causa. É justamente esse sentimento intuitivo é um efeito de Deus existir. É porque Deus existe que a gente tem esse sentimento, essa intuição, essa coisa que não é ensinado para a gente. A gente vai ver depois que o ateísmo é um fenômeno mais moderno e que vai nascer depois que o ser humano passa a usar a razão. Ele desenvolve o ateísmo. Um tipo de... É uma crença negativa, né? A crença de que Deus não existe. Mas no estado natural, mesmo primitivo do ser humano, antes dele desenvolver a razão, ele acreditava em forças superiores, num Deus ou em deuses. E isso é uma prova justamente de que não é algo simplesmente da razão, do conhecimento, da sociedade, da cultura. É exatamente como eu estou dizendo ali, é uma consequência do princípio de causa e efeito. Ele quer saber qual é a causa dessa intuição, a de que Deus existe. Justamente a gente tem isso porque Deus existe. Eu vou ler a 6 e passo para vocês, tá? Porque ele vai justamente falar isso. Ó. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? Justamente o que a gente está falando. Mas será que esse sentimento íntimo não é uma educação desde o berço ali, que as pessoas ficam colocando na gente e aí a gente desenvolve? Aí eles colocam, se fosse assim, por que existiria nos vossos selvagens? Porque os selvagens não aprenderam. O que é um sentimento intuitivo? É algo que ninguém me ensinou, eu tenho aquilo. E as pessoas sempre tiveram a intuição de que Deus existe. Então, essa é uma das provas de que Deus existe. Porque eu tenho isso mesmo sem ninguém ter me ensinado. O que a razão vai fazer e contribuir para esse sentimento íntimo é cada vez clarear mais esse Deus, fazer com que eu entenda ele mais de uma maneira correta. Mas o sentimento de que há algo que existe, a gente tem. E a maioria do ser humano, até hoje, a maioria da humanidade, mesmo entre nós, espíritos imperfeitos, crê em Deus e tem isso como uma crença. O ateísmo, ele sempre é, assim como o materialismo, a gente vai ver,
ele sempre é em menor número. O que muda é o entendimento que a gente tem, a visão que a gente tem desse Deus. Mas a ideia de que há um Deus, todos os povos, a grande maioria das pessoas tem. E mesmo o ateu, a grande maioria, eles têm dúvida. Eles têm dúvida. A gente vai ver grandes pensadores e eles vão colocar, a maioria vai colocar a dúvida. Eles vão dizer assim, eu não consigo crer em Deus, mas eu também não consigo provar que ele não existe. Ou muitos vão dizer, em alguns momentos eu fico em dúvida. Então, aquele mais ferrenho mesmo é mais difícil de encontrar. E mesmo aquele mais ferrenho, os espíritos vão mostrar depois nas obras que no momento da morte ele fica na expectativa, os espíritos vão dizer. Mostrando que é um sentimento que está na gente, mesmo sem ninguém nos ensinar, o que é uma prova de que Deus existe. A gente vai ver que o que o ateu não admite é uma ideia, certa ideia de Deus que o ser humano criou. Então, muitos ateus eles vão combater uma visão que se criou de Deus. E como eles não conseguem achar elementos de uma ideia melhor que essa, então eles preferem dizer, então Deus não existe. Nós vamos ver isso. Então aqui Kardec comenta, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Esse é um exemplo muito bom que Kardec dá. Se fosse fruto de um ensino, a crença em Deus, e não um sentimento intuitivo, os selvagens não teriam e não seria algo universal, e é algo universal. É algo universal. Então, esse é um dos pontos que o Espiritismo vai colocar. Passo para vocês. Isso é bem interessante, né? Porque não houve nenhum povo ateu, né? Todos os povos acreditavam em seres superiores, né? É claro que começou pelo politeísmo, né? Kardec depois até vai falar isso na Lei de Adoração, no capítulo da Lei de Adoração. Começou pelo politeísmo, né? Que é politeísmo, para quem não sabe, é a crença em vários deuses, né? Aí depois que teve com o judaísmo, Moisés, enfim, teve o monoteísmo, mas já tinha ali a intuição, né? Então, se fosse algo da educação, não seria algo universal, né? Então, a causa só pode ser Deus. Aí é claro que alguns teóricos materialistas eles vão apelar, né? Eles vão dizer, não, o ser humano criou Deus porque você tem muitos, Freud, outros que falam, o ser humano criou Deus porque ele tem medo da morte, ele tem medo de ficar sozinho e tal, né? Mas são vários povos, né? Em diferentes locais, com diferentes culturas, né? Então você imagina, será que toda a humanidade estava errada, né, e só os ateus que surgiram agora no pós-iluminismo, né, que são um grupo pequeno, estão certos, né? Se for pensar, povos que não se conheciam entre si, né? Não tinham nem contato, desenvolveram a mesma crença. É como se fosse pensa no controle universal, né? Vários médiuns que não se conheciam entre si. Então, vários povos que não se conheciam entre si, que era a mesma crença em Deus e na imortalidade da alma. E nesses princípios de base. Então, é um indício, uma evidência, né? E só comentando quanto ao termo selvagem, muita gente hoje fala, né, que isso seria um preconceito, não é? Mas a gente não pode cair no relativismo, né? Existem povos mais primitivos e povos mais desenvolvidos, né? Ninguém nega que uma tribo canibal é menos desenvolvida do que um país europeu desenvolvido, a Suíça, o Canadá, enfim. Bom, eu quero aproveitar aqui, Eric, vou devolver para você e depois para o Michel essa pergunta. Lá na pergunta 5, que esse sentimento que a gente tem da existência de Deus, né, a consequência disso. Poderia dizer que esse sentimento da existência de Deus seria porque o espírito, ele já vive, como ele, né, vive no mundo espiritual e já
né, tantas e tantas experiências, isso